é o dono do ouro e da prata, isso é fato, é verdade, mas nosso coração às vezes ele se perde na hora de entender algumas verdades como essa. E Deus, na sua didática sobrenatural, nos mostrou isso aí de perto, e eu queria compartilhar com os irmãos, mas na terça-feira, porque tudo isso é fruto de muita oração. Então na reunião de oração nós vamos saber o próximo capítulo. Enquanto isso nós vamos declarar que o Senhor não rejeita a nossa oração. Aleluia. Aleluia. Os amados podem se assentar, e eu queria dar só mais um aviso aqui antes de passar para o pastor, que é o seguinte: amados, grandes coisas estão por vir. Deus tem feito coisas maravilhosas e muitas coisas maiores fará na sua vida, na sua família, na nossa igreja. E tudo isso acontece por meio de oração. Precisamos orar. Os milagres estão acontecendo, a glória de Deus está se manifestando, né? Deus tem transformado a nossa vida, e tudo isso passa pela oração. Então nós estamos aqui para fazer um convite muito especial aos amados. No dia 7 de setembro, nós vamos fazer aqui mais um relógio de oração, mais uma maratona de oração, 24 horas de oração. Então você que não tem o compromisso aí, já pode colocar na sua agenda aí que nós vamos orar e orar e orar, e vai ser uma bênção. Você que gosta de dormir até mais tarde, vai poder vir de tardinha no feriado. Você que deita cedo e quando dá 8 horas não aguenta mais ficar na cama, vai poder vir bem cedinho também. Vai ter horário para todo mundo, para os que são do dia, para os que são da noite, para os que são da tarde, e para quem tiver o dia inteiro. Bênção demais, tá? Nós vamos começar 9 horas da manhã do dia 7, e aí nós vamos emendar com a escola dominical no dia 8, né? Então a primeira jornada vai começar às 9 horas do dia 7, e a última jornada começar às 8 horas do dia 8, e assim que ela terminar nós vamos iniciar a nossa escola dominical cheia do poder de Deus, molhados, revestidos pela unção do Senhor, como diz o nosso amado irmão Josafá. Nós vamos fritar aqui em oração, no nome de Jesus, para que a glória de Deus resplandeça nas nossas vidas. Então sinta-se convidado e desafiado, e intimado também, né? Por que não? Estaremos aqui à sua espera. Aí domingo que vem a gente continua isso aí. Você que não pode vir, querido, durante a semana, que às vezes está trabalhando, estudando, você pode tirar o atraso. 24 semanas e um dia, tá vendo? Que você não veio, você pode tirar o atraso, entendeu? Aí você vai chegar no fim do ano, ó, tô em dia aí, ó, 24 semanas direto aqui, tá bom? Coisa boa. Irmãos, na semana que vem, só dar mais alguns avisos, por ocasião da escola dominical, quer dizer, após a escola dominical, nós vamos fazer uma reunião com a equipe de louvor, ok? Então você que faz parte da equipe de louvor, quero te convocar a estar aqui após a escola dominical para a gente bater um papo. Me ajudem a divulgar, quem talvez não esteja aí presente, me ajude a deixar isso claro para todo mundo. Irmãos, no dia 1º do 9, no dia 1 do 9, nós vamos ter aqui a nossa eleição de oficiais. O mandato de 2 presbíteros está vencendo. O nosso presbítero Tiago, fica de pé, Tiago, ninguém te conhece, né? Ninguém sabe quem que ele é. E o nosso presbítero José Carlos, fica de pé, meu irmão, também ninguém te conhece, né? Tá aí. O mandato dos 2 está vencendo. E, além disso, nós vamos fazer a eleição para 2 diáconos, porque nós estamos precisando dar uma incrementada na nossa junta diaconal, né? Expandir o trabalho. E como que vai funcionar? Você vai pegar um papelzinho que você quiser, escreva o nome, a indicação que você quer, ok? Por exemplo, você vai colocar fulano de tal, diácono. Aí você dobra esse papelzinho, mas não dobra do tamanho do olho do mosquito, não. Dobra num tamanho bom e coloca aqui dentro, ok? Os nossos queridos vão juntar esses papéis e nós vamos bater um papo com essas pessoas. Então, 2 indicações para presbítero e 2 indicações para diácono, ok? É interessante que você bata um papo com a pessoa antes. Fulano, você aceita? Estou querendo te indicar, como é que é? Você está disposto? Né, sabendo os desafios, sabendo, né, da importância de se servir ao Senhor, tá bom? Então dia 1º, faça essa indicação até na semana que vem, porque a eleição já é daqui 15 dias, ok? Daqui 2 domingos.
E por ocasião da escola dominical, também do dia 1º, eu preciso, irmãos, que vocês estejam aqui, primeiro por causa da eleição. Segundo, também porque nós vamos fazer a assembleia, né? Além da assembleia de eleição, nós vamos fazer uma assembleia para mudança do nome da igreja. Ficou assim, algumas pessoas me olharam. É porque o que é que acontece? Juridicamente, a igreja existe como Igreja Presbiteriana Vilas Reunidas. Só que no nome fantasia é Igreja Presbiteriana União. E aí tem um problema. A gente faz a ata como Igreja Presbiteriana União e juridicamente é tudo Igreja Presbiteriana Vilas Reunidas. Não pode. Então nós vamos colocar um edital de convocação, convocando a assembleia, vamos assinar a lista. Para quê? Eu preciso levar essa documentação até o cartório e efetuar essa mudança. Então eu preciso que você, que é membro da igreja, esteja aqui presente. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso. Lincoln, vem cá. Nós temos um outro aviso, irmão. Tem dia que a gente não tem aviso nenhum e tem dia que a gente tem uns 10, né? Coisa boa. O Lincoln vai dar um aviso para os homens. Cadê os homens? Fiquem de pé aí, por favor. É para vocês. De pé, gente? De pé, de pé. Isso, até o Arthur ficou de pé lá. Amém. Vou aproveitar que você está de pé para me ver bem seu rosto aqui, porque eu preciso de você no próximo sábado. Nós vamos fazer a construção do nosso muro no lote. Precisa sentar não, Gabriel. Precisa sentar não. Senta não, João. Não enfraquece não. Querido, eu preciso de você. Porque se a gente for pagar para fazer aquele muro, vai ficar uma quantia considerável. E a gente pode fazer o princípio ali, a fundação, com a sua ajuda. Olha que bênção. Você vai poder olhar para lá e falar assim: eu fiz parte disso aqui, ó. Eu fiz parte, tem minha mão nisso aqui, ó, nessa obra. Então eu queria contar com você. Se você puder vir, se você não puder, você adia o seu outro compromisso e vem para cá. Não perde a bênção não. Nós precisamos de você. Nós vamos estar fazendo a furação ali já no terreno para a construção do muro. Então você que pode vir, me dá o nome, por favor. Fala assim: ó, Lincoln, eu quero participar, eu quero ajudar, eu tenho prazer nisso, tá? E as mulheres podem ajudar. Eu queria pedir a ajuda da SAF para fazer um almoço delicioso. O almoço eu já garanti para vocês, ó, você ver, não está ruim de tudo não. Então não pode chegar aqui. Então nós vamos começar ali às 8 horas, nós vamos encontrar na igreja às 8 horas, para a gente fazer ali a nossa estrutura para o muro. E eu queria pedir o apoio da SAF com o almoço, né, Dona Maria? Eu sei que a Dona Maria não nega nada para a gente, então já estou contando com esse almoço. E as mulheres que puderem vir trazer uma água, um suco, né? E você promete para o seu marido, você vai fazer uma massagem quando ele chegar, daí um Dorflex, promete ele isso tudo aí. Então, querido, eu conto com você, você pode se assentar, e no final do culto eu vou estar lá fora esperando seu nome, ok? O amém foi fraco, pastor. Não, tem mulher dando amém aqui, o homem não fala nada, misericórdia. Vou te dar a chance de você redimir, amém? Se cada um falar amém, vier, pastor, vai dar enxadada em cima de enxadada aí, viu? Querido, olha, eu sei que nós não temos nem o biotipo físico, muito menos o condicionamento e muito menos a disposição mental para fazer aquilo ali tudo num dia só. Mas o que vale é a boa vontade, sabe como é que é? Nós vamos fazer só a furação, né? Nosso querido Paulinho vai coordenar o trabalho aí no primeiro dia, né? Que vai nos ajudar muito. E nós vamos só furar, então é mais simples, né? Um dá uma machadada, ó, o outro acha que eu vou cortar a árvore. Ele acha que vai cortar a árvore, olha que orelha, é uma orelha mesmo, né? Você vê a experiência que eu tenho, você vê a habilidade que eu tenho, né? Machadada. Vai dar uma coisada na terra lá, que eu não... Picaretada? Não, picaretada é tão ruim que a gente fala picareta, que o cara é ruim. Uma chibanca, não dá uma chibancada não. O outro carrega um pouquinho, a gente bate um papo, e no período da tarde eu tenho certeza que a gente já terminou ali, tá bom? Eu queria conhecer você que está nos visitando, a primeira, segunda, terceira vez. Queria te dar um abraço na pessoa de quem está aí do seu lado. Tem alguém que está nos visitando a primeira, segunda vez? Estou vendo uma senhora aqui querida. Fique de pé, minha irmã. Em nome de Jesus, tem esses jovens lindos. A nossa querida que está ali, ó, coisa boa, está virando visitante crônico. Você que é da União, aquele abraço gostoso. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Poucos abraços que ela está recebendo aqui, gente. Vamos levantar, agora é a hora. Cadê? Isso. O nosso cartãozinho. Já entregou? Coisa boa.
Bênção. Glória a Deus. Vão lá as nossas crianças para a classe. Vamos orar aqui na frente. Isso, venham. Coisa boa. Fica aqui pertinho do pastor Lulu. Gente, está com a Bíblia ilustrada. Ó, você vai também, amigão? Vai passar direto. Deu a volta. Vem, Arthur. Vem, amigão do tio. Olha os bênçãos aí, ó. Os espoleta. Esses dois são pinga-fogo. Ô, irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês que a Lisley me contou. Posso contar, Lisley? Qual dos dois que foi? Quem que é o Miguel? É você? Vem cá. Esse camarada aqui, irmãos, ó, encheu meu coração de alegria. Você vai passar. Não pelo que aconteceu com ele, mas o que aconteceu depois. Ele estava orando de joelhos, assim, né? Tava aquela atitude piedosa que ele sempre tem, aquela quietinho, né? E orando, espremeu o dedo na porta. Sabe como é que é, né? Aí começou a chorar e foi aquele chororô todo. Aí começou a falar assim: eu quero o pastor, eu tenho que ir no pastor para mostrar para ele o meu dedo. Coisa boa, né? Cadê? Escondeu, cara? Ficou com vergonha? Agora você não quer o pastor mais não? Coisa boa. Vamos orar? Quem vai orar? Quem vai orar? Jojo. Vai orar, Ricão? Vamos fazer silêncio. Vamos fechar o olho para a gente falar com o Papai do Céu. Vem cá. Vem, Miguel. Vem cá. Vem cá, porque senão a porta, sabe como é que é, né? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Abençoe todo mundo que está aqui. Amém. Abençoe todos os visitantes. Abençoe o pastor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir, irmãos. Vem cá. Viu, irmãos? Fica orando, o tempo todo orando. O tempo todo. Vamos lá, Ricão. Vamos orar, cara? Fica aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Abençoe todos que estão aqui. Abençoe o pastor. Abençoe todos que estão aqui, abençoe papai e mamãe, abençoe a igreja, abençoe o pastor, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir lá. Isso, vai lá, Ricão. Coisa boa. Tia Ju, tia Raquel. Oh, gente, você não veio olhar hoje. A Nina vai orar, irmãos, vamos orar. Papai do céu, abençoe todo mundo que está aqui. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe a tia Carol, amém. Amém. Coisa boa. Oi, irmãos, ainda vou dar uma mordida nela. Querida, abre comigo sua Bíblia em Isaías capítulo 19, verso 2. Quero ler um texto com você, para a gente fazer um momento de oração específico aqui. Hoje minha irmã e a Raquel estão lá na benção. Vai chegar em casa até rouca. Hoje estão agitados. Isaías capítulo 19, verso 2. Quero fazer um momento de oração antes de meditarmos na palavra de Deus. Vou ler o 1 e o 2. Isaías capítulo 19, versos 1 e 2. Diz assim: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Olha esse verso, irmãos. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Pode assentar. Irmãos, eu não sei te dizer se esse texto já cumpriu na cabalidade, se ele ainda vai cumprir, ou se ele está se cumprindo. Eu sei que esse verso 2, especificamente, está acontecendo lá agora. Eu conversei com o Otair, aquele missionário que esteve aqui hoje. Conversei com ele uns 20 minutos na minha casa, depois fui na casa da minha mãe, ele ligou lá, nós conversamos mais uns 15 minutos. E ele me disse que os números que estão sendo divulgados aí estão muito aquém da realidade.
O site da Globo noticiou que 586 pessoas haviam sido mortas. 586. O Otaí disse que somente num confronto ontem, em 1 hora, 180 pessoas morreram. 230 pessoas foram mortas, cristãos. 17 igrejas foram queimadas. O Otaí disse que o conflito excedeu o âmbito e a esfera política. O conflito agora é religioso. Aquelas vertentes extremistas da religião, o Hezbollah, a Al Jazeera, enfim, aquele povo todo já está entendendo esse momento como um jihad. Um jihad é uma guerra santa. E no momento de um jihad, o Alcorão diz que você pode matar ou morrer. O Otaí disse que teve que levar a Risalva no médico anteontem e passou num quarteirão em que tinha um monte de cidadãos comuns armados com metralhadoras pesadas, e eles estão atirando, irmãos, na cabeça para matar. O Otaí disse que eles estão entrando nas delegacias de polícia, colocando fogo nos policiais, colocaram fogo em pastores e queimaram as igrejas. E o Otaí me falou a expressão em árabe, eu esqueci, muito complicada de gravar. Ele disse que eles estão dizendo que agora é a hora da vingança. Vingança contra quem? Contra eles mesmos. Quem eles estão matando? O vizinho. Quem eles estão tirando a vida? Às vezes o próprio sobrinho, o tio. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Não estou dizendo aqui que essa profecia está se cumprindo agora, mas a semelhança é muito grande, irmãos. Olha, com o relato que o Otaí me deu hoje, meu Deus, a semelhança é muito grande. E o Otaí me disse que os islâmicos mais extremistas, mais radicais, estão tomando por ocasião esse momento e matando os cristãos. Por incrível que pareça, irmãos, a igreja presbiteriana lá é forte. Tem várias igrejas presbiterianas espalhadas pelo país e estão queimando os templos. Queimando os templos. Nós precisamos orar por aquele povo, irmãos. Há muitos missionários naquele lugar. Eu estive na casa de um missionário egípcio, e em uma reunião tinha uns 15 missionários de tudo quanto é nacionalidade, e nós precisamos orar por eles, irmãos. Orar pelo povo, para que a graça de Deus seja derramada, e orar também, irmãos, pelas pessoas que Deus levantou para estarem ali, para compartilhar o Evangelho. O Otaí diz que fica dias inteiros sem pisar do lado de fora de casa. Há vários dias que ele está trancado dentro de casa, tanto ele quanto a Risalva, e isso está sendo muito estressante para eles. Ele me disse assim: olha, pastor, eu estou angustiado, porque a tensão é muito grande. Eles estão matando sem motivo. Estão matando sem motivo. E ele disse o seguinte, que os noticiários estão dizendo que é bem provável que o Egito vire uma Síria. Não sei se você sabe, mas a Síria está numa guerra civil ferrenha, atroz, uma guerra civil horrorosa. E o pior de tudo, irmãos, que aí começa a entrar uma série de elementos externos. É país que manda armas para os miliciantes, para os insurgentes. São outros países que mandam armas para o governo e vira aquela briga de interesses, que tem muita coisa podre por trás que a gente não sabe o que é. Então a gente precisa orar para aquele lugar, irmãos. O Egito sempre foi um lugar de refúgio para o povo de Deus, lugar de refúgio, né? Abraão se refugiou no Egito, José se refugiou no Egito e levou toda a sua família. O povo de Deus foi constituído basicamente na terra do Egito e saiu de lá com mais de 6 milhões de pessoas para montar uma nação. O nosso Senhor Jesus fugiu para o Egito, refugiado. E aquele lugar sempre foi um lugar de refúgio, hoje está sendo um lugar de guerra, um lugar de morte. Eu queria que a gente intercedesse por eles. Amém?
junte o querido aí do seu lado, abraça e vamos interceder por aquele povo, em nome de Jesus. Aquela nação, Pai. Pai Santo, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, por aquele povo, ó Deus, aquele povo que está cego, aquele povo que está sendo escravo pelo diabo, aquele povo, ó Deus, que está com sentimento de vingança, aquele povo que está com a guerra nas mãos, a guerra nos olhos, a guerra no coração, Pai, tem misericórdia, derrama paz naquele lugar, Pai, derrama, Pai, no nome de Jesus, a Tua cura, a salvação, Pai, a Tua própria palavra diz que nós deveríamos orar, ó Deus, orar pela paz, ó Deus, orar pelas autoridades, meu Deus, tem misericórdia do exército, que tem sido, ó Deus, tão intransigente, tão intolerante, e que tem tirado a vida de tantas pessoas, de maneira tão atroz, tão violenta, Pai, tem misericórdia, ó Pai, do outro grupo, que está, ó Pai, se levantando contra, meu Deus, há tantos interesses por trás, nós não sabemos, mas o Senhor, Pai, nós cremos que o Senhor controla, rege, governa todas as coisas, e nós como igreja clamamos, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça sobre aquele lugar. Ó Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor livre os missionários que o Senhor mesmo levantou, que estão ali, Pai, o Becha, a Vívia, o Urim, meu Pai, tem misericórdia da vida do Otair e a Risalva, meu Deus, quantos homens e mulheres o Senhor levantou de tantas nações, para estarem ali, meu Deus, para falarem do Teu amor, da Austrália, da Nova Zelândia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, meu Deus, há tantas pessoas ali, Pai, compartilhando o Teu amor, guarde-os, ó Deus, coloca os Teus anjos acampados nas casas deles, ó Pai, coloca os Teus anjos, ó Deus, guardando e livrando na entrada e na saída, ó Deus, no traslado, seja para onde for, meu Deus, o Otaí, ó Pai, está com desejo de mudar para Luxor, precisa de um caminhão, Deus, para levar a sua mudança, Pai, levante isso, meu Deus, em nome de Jesus, que ele tenha, ó Deus, passe livre, salvo-conduto, para chegar até ali, Pai, mas o salvo-conduto, ó Pai, pela palavra do poder do Senhor, Pai, e que os Teus anjos, ó Deus, guardem os Teus servos, e tragam paz, refrigério, descanso e consolo para aquela nação e para aqueles missionários que estão ali naquele lugar. Pai, guarde, ó Deus, aquele povo, guarde os Teus eleitos, guarde a Tua igreja, ó Deus, guarde o Teu povo que tem servido ao Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus, que nós intercedemos por aquela nação e oramos, ó Pai, certos de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, em nome de Jesus, amém. Bênção, esteja orando, viu, irmãos? Esteja orando pela vida daquele povo, para que Deus faça um milagre naquele lugar. Abra comigo sua Bíblia, lá em Oséias, livro do profeta Oséias.
Nós vamos meditar hoje nesse livro tão diferente, esse livro tão singular, tão único na palavra de Deus, que é o livro de Oséias. Oséias é o primeiro dos pequenos profetas, está lá depois do profeta Daniel. Antes de lermos o texto, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Eu queria falar um pouco sobre o que está acontecendo. Oséias foi um homem chamado por Deus e teve um ministério, irmãos, profícuo, extremamente relevante na sua nação. Ele profetizou durante muitos anos. Interessante é que ele profetizou durante uma época de muita prosperidade financeira. Jeroboão II reinou sobre a nação de Israel durante 42 anos. E durante esses 42 anos, no Reino do Norte, em que tinha a capital como Samaria, a nação de Israel cresceu muito. A nação de Judá era ao sul, com a capital com Jerusalém, e ao norte era Israel, com a capital Samaria. E Oséias foi um profeta da nação do norte. E essa nação, sob o governo de Jeroboão II, cresceu muito, evoluiu, prosperou financeiramente, prosperou politicamente e teve relativamente um tempo de paz. Chega o fim do reinado de Jeroboão II, há uma sucessão de 5 reis, 4 foram assassinados. Somente um desses 5 teve o reino sendo sucedido pelo filho. Tamanha a confusão, tamanha a imoralidade, tamanho o problema que aquela nação começou a viver. Depois de um tempo de paz, houve uma franca derrocada espiritual e moral daquela nação. Eles começaram a adorar aos deuses pagãos das nações vizinhas. A nação de Israel acumula no meio do culto a Yahvé, no meio do culto ao Senhor dos Exércitos, os Balaíns, o Baal, e começam a adorar deuses pagãos e começam a fazer rituais profanos, promíscuos e devassos, julgando estar prestando culto a Deus. Eles começam a introduzir sacerdotisas cultuais em que eles praticavam relações sexuais dentro do templo, julgando estar prestando culto ao Deus pagão daquela nação, que era o Deus da água, o Deus da chuva, da fertilidade. E, irmãos, aquilo Deus se desagrada completamente. A postura daquele povo fere a santidade de Deus, fere o propósito de Deus naquela nação, fere a palavra de Deus, fere tudo aquilo que Deus havia determinado para aquele povo. E vai vir, irmãos, um exemplo de Deus, vai vir uma correção de Deus única na Bíblia. Deus levanta o profeta Oséias e faz com que esse homem se case com uma prostituta. Olha só, irmãos, o profeta de Deus recebe uma ordem do próprio Deus para se casar com uma mulher prostituta. Lendo alguns comentários sobre esse texto, alguns estudiosos disseram que talvez ela não fosse prostituta de fato, ela talvez fosse uma mulher assim, que representou a prostituição. Mas aí depois eu fui ler alguns comentários de homens assim, que eu já leio há muito tempo, e aí eles disseram o seguinte: não, querido, era prostituta mesmo, para mostrar a degradação daquele povo. Ele casa com essa mulher, tem filhos com ela, ela larga a casa, vai se prostituir novamente. Deus manda com que ele busque ela novamente. É nesse contexto que o profeta Oséias está exercendo o seu ministério. E a ordenança de Deus para Oséias em se casar com uma prostituta é justamente para evidenciar a nação de Israel. O profeta representa a Deus. Oséias é o Senhor Todo-Poderoso. A prostituta Gomer é a nação que se prostituiu com outros deuses, que se inclinou a outros deuses. E o relato do texto diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias,
filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Olha só, irmãos, o tamanho do ministério desse homem. Olha quantos reis passaram enquanto esse homem profetizava. Verso 2: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de quê, irmãos? E terá filhos de quê? Olha só, irmãos, que coisa dura, coisa triste, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de quê? Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Olha que bonito, irmãos, a mudança de discurso que tem aqui, a partir do verso 10. Olha que lindo. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá, vamos ler? Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Favor. Irmãos, é um relato duro, é um relato trágico, é um relato tenebroso e sombrio, é um relato de uma situação caótica e mais degradante que o povo de Deus podia viver. Imagine o profeta se casando com uma prostituta, queridos, por ordem do próprio Deus, por ordem do próprio Deus. E esse homem obedece a Deus, casa-se com essa mulher, tem filhos. Os nomes dos filhos são nomes assim extremamente cortantes para a nação. Não meu povo e desfavorecida. Era a indignação de Deus em relação àquela nação que havia pecado tão brutalmente e de maneira tão vil e de maneira tão ímpia, tão ímpia. Certa vez me perguntaram: pastor, o que é impiedade? Fala-se muito sobre impiedade e sabemos pouco o que realmente significa impiedade. Impiedade, meu querido irmão, é a prática do mal constante, reincidente e sem ressentimento. É aquela prática que você volta a praticar e não há ressentimento. Esse é o ímpio. É aquele que fere a santidade de Deus, fere a lei de Deus, fere a palavra de Deus e não se ressente de fazê-lo. E a nação de Israel está cometendo este erro. Se enveredou pelo caminho da prostituição religiosa, começa a introduzir no culto a Yahvé vários elementos de nações pagãs. Irmãos, você imagine, irmãos,
trazerem sacerdotisas cultuais para se prostituírem dentro do templo, trouxeram imagens de deuses pagãos para dentro do templo a Yahvé. Aquele templo, querido, tão sonhado, em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma única vez no ano, uma única vez, e entrava, querido, com uma corda amarrada no pé e um sino na cintura. A corda e o sino é para quê? Para que se ele morresse, porque talvez se estivesse em pecado, ninguém entrasse para retirar o corpo. O sino era para demonstrar que ele estava andando e estava vivo, porque se o sino parasse, morreu. E a corda era porque se morreu, puxa, não entra lá não. Tamanho, querido, tamanha a santidade de Deus, tamanho, querido, o poder de Deus. E aquele povo insere no templo a Yahvé coisas sórdidas, coisas trágicas, coisas infernais, elementos pagãos que ferem brutalmente a santidade de Deus. E Deus vai fazer com que aquele povo colha aquilo que ele plantou. É interessante que no capítulo 6, o próprio profeta diz o seguinte: o Senhor fez a ferida e a ligará, nos despedaçou e nos sarará. Tem até uma música, né? Há um bálsamo em Gileade. Deus fere aquela nação. Irmãos, há uma sucessão de guerras. A nação de Israel começa a ser atropelada de um lado para o outro. E os reis que vão sucedendo aquele reino vão tentando fazer aliança. Um tenta fazer aliança com o Egito e o outro tenta fazer aliança com a Síria. E ficam debandando para um lado e para o outro, a ponto do profeta chamar a nação de Israel de uma pomba desbaratada, de uma pomba sem norte. Você imagina, querido, um pombo cego voando sem saber para onde vai bater em qualquer lugar. Um morcego, querido, um morcego de dia, fica desesperado, porque o seu infravermelho, lá, sei lá, o ultrassom que ele manda, o laser, o ciclope, seja lá o que ele faz lá para voar, aquele trem atrapalhado dele, atrapalhado não, que está abençoado, você imagina tirar aquilo, querido? É isso que o profeta fala, que a nação de Israel se tornou cega, desbaratada, sem norte. E Deus, querido, executa o juízo no meio daquele povo. Mas interessante, o juízo de Deus não é perpétuo. O juízo de Deus não é para sempre no meio daquele povo. O próprio Senhor, neste texto que lemos, demonstra para aquela nação como o seu amor é incondicional. O amor de Deus, querido, por mim e por você, é incondicional. Incondicional, e é disso que eu quero falar essa noite. Como esse amor, querido, que é capaz de amar aquele que não tem nada para ser amado, aquele amor que perdoa, mesmo quando aquele está infligindo dores, aquele amor, querido, que vai atrás, mesmo quando aquele virou as costas. É o amor de Deus por mim e por você, querido. O amor de Deus é um amor incondicional, embora a nação de Israel tenha feito tudo o que fez, tenha pecado da maneira grosseira, grotesca, bizarra, atroz que pecou, querido, embora tenham feito tudo o que fizeram, Deus continuou amando aquela nação. E embora tenham feito tantas coisas erradas, aquilo não impediu o propósito de Deus de ser realizado no meio daquele povo. Anote uma coisa na sua cabeça e no seu coração, querido: nada que eu e você façamos pode impedir o propósito de Deus de acontecer. Nada, absolutamente nada. É por isso que o crente não perde a salvação, não perde. É por isso que nós cremos na perseverança dos santos. O que significa isso? Que o crente, uma vez salvo, vai ser sempre salvo. Por quê? Porque a salvação não pertence ao homem, a salvação pertence a Deus. A mim pertence a salvação. E é muito simples a gente equacionar esse problema, que outras denominações ficam desesperadas: não vou perder a salvação. Olha, querido, nós não perdemos, por quê? Porque se dependesse de mim, eu era salvo. Era, Max? Te vi balançando a cabeça aí. Se dependesse de você, das suas escolhas, das suas atitudes, você era salvo? Não.
Então aquilo que fazemos não fere o propósito de Deus. Mas não se enganem, nós não deixamos de colher as consequências. Não deixamos de colher as consequências. E é exatamente o que acontece com esse povo. Eles começam a colher as consequências e chega o tempo, querido, de Deus restaurar a vida daquela nação. E o amor de Deus, querido, incondicional, nos resgata, querido. É o amor de Deus que nos resgata. É o amor de Deus, querido, que nos transporta, querido, da morte para a vida. É isso que diz Efésios capítulo 2, verso 1. E Ele vos deu o quê? Vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É o amor incondicional de Deus que nos vivifica, querido, mesmo sendo muitas vezes essa nação, me perdoa a expressão, que se prostitui. Essa nação, esse povo que escolhe deliberadamente andar na direção contrária àquilo que Deus diz, mesmo quando muitas vezes eu e você, querido, somos ou vivemos ou fomos aquela pessoa que viveu contra aquilo que Deus mandou o tempo todo. O amor de Deus, querido, nos resgata da morte para a vida. O amor de Deus, querido, nos transporta das trevas para a luz. Olha o que Colossenses diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquele que andava em trevas viu grande luz. É o amor incondicional de Deus que faz isso, querido. É o amor de Deus que pega uma pessoa que matou, roubou, fez uma série de coisas horrorosas a vida inteira, e na cruz, diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus responde para aquele homem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o amor, querido, incondicional, que nos resgata, querido, da impureza para a santidade. Tessalonicenses capítulo 1, verso 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A verdade sobre nós é que nós somos porcos que queremos rolar na lama do pecado. É só uma figura, é uma metáfora. É uma metáfora. E Deus, querido, na sua infinita graça e no seu infinito amor, querido, que nos dá o desejo de buscar a santidade. É Deus, querido, que nos lava, que nos cura, que pesa as nossas feridas e nos purifica. É o imenso amor dele, que mesmo quando eu e você andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, ele deixou as 99 e foi atrás de mim, de você. É o amor incondicional de Deus, querido, que nos tira de uma condição de pecado para uma condição de graça. Olha que bonito que diz Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: todos andávamos desgarrados. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O profeta Isaías diz que as nossas justiças, ou a nossa justiça no singular, era como trapos de imundícia. Trocando para dias atuais, é o absorvente da menstruação. É esse termo que a palavra de Deus usa, sem pudor e sem escrúpulo de falar. O profeta diz que a minha justiça e a sua era esse pano sujo, imundo, que deveria ser jogado fora. Ou seja, aquilo que melhor eu e você poderíamos fazer, não passava de um pano sujo, mas ainda assim Deus te amou. Ainda assim, querido, Deus te perdoou. Ainda assim, querido, Deus te lavou, Deus te curou, Deus te restaurou, Deus te deu vida estando morto, querido. Portanto, nós temos inúmeros, incontáveis motivos para louvar e bendizer a Ele, porque tudo foi Ele que fez. E nesse aspecto, algo muito interessante.
Privilégio importa em responsabilidade. Privilégio importa em responsabilidade. O amor que recebemos de Deus tem que ser, querido, dispensado aos outros. Por isso que dentro da igreja, a igreja deve ser sempre uma comunidade terapêutica, curadora, restauradora, amiga, consoladora, confortadora, receptiva, calorosa. Sabe por quê? Não existe ninguém melhor. Não existe. Não existe um bom. Não existe um justo. Não tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém. Não interessa o que a pessoa está passando, passou, vai passar ou vai viver, não interessa. Não existem melhores na igreja. Só existem piores que foram transformados em melhores por causa da justiça de Cristo na cruz. Ei, querido, o apóstolo João, nas suas cartas, diz o seguinte: olha, aquele que não ama o irmão que vê é um mentiroso quando ele diz que ama a Deus que não vê. Se Deus amou o querido que está sentado aí do seu lado, querido, quem é você para não amar? Se Deus deu o filho dele para morrer na cruz por esse querido que está sentado do seu lado, quem é você para não cuidar dele? Quem é você para não respeitá-lo? Quem é você, querido, para não pesar as feridas? Quem é você e quem sou eu para julgar quem quer que seja, querido? Dentro da igreja do Senhor Jesus não pode haver, querido, nenhum tipo de olhar depreciativo. Dentro da igreja do Senhor Jesus não pode haver nenhum olhar de exclusão. Quem exclui é o diabo. A igreja do Senhor Jesus é um lugar de inclusão. A igreja do Senhor Jesus não existe lata de lixo. A igreja do Senhor Jesus não é porque não está rendendo mais que não presta. Não é porque agora está passando por dificuldade que não serve mais. Não, querido. Todos nós fomos alvos do amor incondicional de Deus. E esse amor resgatou a mim da mesma forma que resgatou a você. Ei, irmãos, nós estamos precisando melhorar um pouquinho o nosso amor uns com os outros. Não estamos, não? Reconciliar, querido, aqueles que estão brigados. Reconciliar aqueles que estão aí de cara virada uns para os outros. É inadmissível que no corpo de Cristo, querido, haja pessoas que não conversam umas com as outras. Princesa linda do meu coração, a mais joia de todas. Tem alguma célula que fica nervosa com a outra e briga e fala assim: não te quero, passa longe de mim, sai vazado, vaza, faz igual o Perovaz, caminha, aplica a tática do bote furado, sai vazado? Não? Tem? Tem. Câncer. Viu como minha esposa é inteligente? Foi ela que falou, não fui eu não. Mas é porque já há um transmimento de pensação aqui, entendeu? Uma só carne. Coisa boa. Irmão, senti falta demais de Samuel lá em São Paulo. Meu Deus. Oi, gente, também dormindo com um barrigudo careca, que nem aquele reverendão, que ronca horrores. Ronca, irmão, igual a motosserra. E eu fiz umas táticas lá que um índio me ensinou. Eu estava num congresso uma vez, o índio falou que é para fazer assim. E a pessoa para. E eu lá de madrugada. Que nem um... Aí um outro batia a palma. Aí por fim chutava. Ô, miserável, para de roncaço. Tá doido. É porque perdi tudo. Mano. Câncer. Vocês me atrapalham a pregar, gente. Perco os trem tudo. O câncer, querido, é o câncer que luta contra o próprio corpo. No corpo, a igreja é o corpo. A única célula que briga com outra célula é um câncer. Pare para pensar nisso, querido. Foi o Senhor Jesus que usou a vida do apóstolo Paulo para falar que nós somos um corpo. E o próprio Senhor Jesus disse isso na ceia, que nós somos um corpo. Se você, querido, está brigando, está com ressalvas, está com seja lá o que for, com quem seja que for da igreja do Senhor Jesus, cuidado, você pode estar sendo um câncer na igreja.
Se Deus amou, quem sou eu ou você para não amar? Se Deus aceitou, quem sou eu ou você para não aceitar? Nós precisamos, irmãos, criar na igreja uma comunidade curadora e não feridora. Uma comunidade restauradora e não destruidora. Os visitantes que chegarem aqui, eles precisam ver em nós uma igreja unida. Uma igreja que tem um único pensamento, porque faz parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo Jesus, que foi amado incondicionalmente. Portanto, meu irmão, você que está com ressalva aí, conserte, ligue, visite, peça perdão, chore e deixe a graça de Deus fluir. Não perpetue essa prática. Deus nos resgatou do império das trevas, da morte, da pecaminosidade e nos levou para a graça, para a vida, para a santidade e para a sua presença. Como é que você vai fazer na hora que Jesus chegar e se Jesus chamar exatamente aquela pessoa que você está meio jururu? Vai ficar do seu lado. Você está enrolado. Ô Jesus, é um negócio seguinte, eu não vou não, se ele estiver aí, não vou não. Vai ter coragem de falar? Quem aí vai ser o corajoso de falar? Ou então você vai dizer, queridão, você daqui, que bênção, glória a Deus, aleluia. Na hora que chegou perto de Jesus, não é igual o menino, né? Menino está fazendo de tudo, quando a mãe chega, vai ficar enrolado, querido. Portanto, conserte, meu irmão. Olha, Deus amou o querido, está aí do seu lado incondicionalmente. Quem é você para não amar? Chega, querido, de tratar os outros de maneira ríspida, áspera, grosseira. Vamos criar em nós, querido, um hábito de carinho, cuidado e amor. Porque Deus nos resgatou desse tempo, querido. Acabou. A gente tem que desvencilhar dessas coisas. A gente tem que abandonar essas coisas. Deus amou incondicionalmente a você e também amou o querido que está aí do seu lado. Olha que interessante, irmãos. Deus, no seu amor infinito e incondicional, nos chamou não apenas, querido, para falar a sua mensagem, mas para vivê-la. Oséias profetizou com palavras, mas exemplificou com a sua vida a tragédia que aquele povo vivia. Oséias andou pelos corredores, pelas ruas, nas praças, falou, mas todos os dias aquele povo via exatamente o que estava acontecendo com aquela nação. Continuaram daquele jeito porque quiseram. Falta de aviso é que não foi. Falta de aviso é que não foi. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você foi chamado para muito mais do que falar das coisas de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos muito mais do que atalaias, arautos, pessoas que ficam no cume, em que vêm longe e quando enxergam o perigo, tocam uma trombeta e avisam. Nós somos chamados, queridos, para viver o amor de Deus. Viver o amor de Deus, meu irmão. Fomos chamados para falar os ouvidos, mas também fomos chamados para falar os olhos. As pessoas têm que ver na minha e na sua vida esse amor incondicional de Deus sendo refletido para o outro. Não basta a gente falar, não, agora precisa mudar, a gente precisa fazer diferente. Querido, mas mais do que falar, a gente precisa fazer. Olha que interessante, Jesus era o mensageiro e a mensagem. Ao mesmo tempo, ele era o mensageiro e a mensagem. Jesus chegou e disse para os discípulos: eu sou a luz do mundo. E o que ele fez com os cegos? Curou, deu vista a eles. Deu vista a eles. Anotei aqui, querido. Eu sou a luz do mundo. Lucas capítulo 18, ele chega um cego perto dele, ele diz assim: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Jesus não fala que é a luz e deixa as pessoas nas trevas, não, querido.
Jesus fala que é a luz e apresenta essa luz, doa essa luz para as pessoas. Jesus diz para aquelas pessoas que tinham sede para irem até Ele, para beberem da fonte da água viva. Apocalipse 22, vem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba da graça, de graça, a água da vida. Jesus disse que ia saciar a sede daquela mulher no poço de Samaria. João capítulo 4. Ei, se você soubesse com quem você está falando, você que ia me pedir água. Se você soubesse com quem você agora está nesse diálogo, a conversa ia mudar. Porque Jesus chega e pede água para aquela mulher. E ela acha estranho que Jesus, judeu, homem, conversando com uma mulher samaritana. Era algo absolutamente incomum. Naquele diálogo vai sucedendo e a conversa vai andando, e Jesus fala assim: olha, a água que eu tenho para te oferecer, você nunca mais vai tornar a ter sede. O olho daquela mulher brilha, carregando um cântaro sobre a cabeça, no sol do meio-dia, para buscar água, num sol de 45, 50 graus centígrados da Palestina. Ela pensa: puxa, nunca mais vou precisar voltar aqui. O interesse em primeiro lugar é material e físico, mas Jesus vai mostrar para ela aqui é muito além do físico e do material, é espiritual e sobrenatural. A fonte de água viva é a água que flui do trono de Deus, que cura, que transforma. Jesus diz também, querido, que Ele era o pão vivo que desceu dos céus. O que é que vocês têm aí na mão? 5 pães e 2 peixinhos. Só isso? 5 pães e 2 peixinhos. Daqui, orou, deu graças e Deus abençoou. Mais de 5.000 pessoas comeram e ainda sobraram vários fartos cestos cheios de pães e peixes. Jesus era o mensageiro e também a mensagem. Ele representava com a sua própria vida aquilo que ele pregava. Jesus, querido, disse que era o descanso, e ele disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não foi o que ele fez? Chega a mulher adúltera, pecadora, diante dele. Os homens ávidos, desesperados para tacarem pedras com toda força, para tirarem a vida de maneira atroz àquela mulher. Jesus diz o seguinte: olha, aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E um a um, a começar dos mais velhos, começaram a se retirar. E Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Nem tampouco eu. Vá e não peques mais. A mulher do fluxo de sangue, que há anos e anos sangrava e que havia perdido todos os seus bens, a sua riqueza, com uma medicina muito ineficaz naquela época, caminha no meio da multidão, Jesus sendo apertado pelas pessoas, Jesus sendo quase que esmagado no meio daquele povo. Ele diz: alguém me tocou. Parece até piada. Os discípulos na mesma hora interpelam a Jesus e dizem: como assim, Jesus? Como o senhor fala que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando o tempo inteiro, está todo mundo te espremendo. Jesus: não, é diferente. De mim saiu poder. Ei, querido, você quer descanso maior do que esse? Alguém que estava padecendo há tantos anos com uma doença, ele pregou que seria o descanso e deu o descanso para aquele povo. João capítulo 13, o Senhor Jesus diz que daria a paz que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu te dou a paz que excede todo entendimento. Jesus era a mensagem e o mensageiro, e eu e você, queridos, somos desafiados a sermos a mensagem e o mensageiro, assim como Oséias foi. Deus estava profetizando, Deus estava usando a vida do profeta para falar, para evidenciar a desgraça e a mazela que aquele povo estava vivendo, e usou a vida daquele homem para exemplificar. Eu e você não somos conclamados, nem desafiados a casar com nenhuma prostituta, nada disso.
mas eu e você somos chamados, fomos ordenados, comissionados a amar aquele que está do nosso lado. Amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai, não de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade. Jesus foi o mensageiro e a mensagem. Oséias foi, querido, o mensageiro e a mensagem. Eu pergunto para você, você tem sido qual mensagem? O que as pessoas têm visto na sua vida, meu querido? O que as pessoas têm dito a seu respeito? Hoje pela manhã falamos na escola dominical sobre o testemunho. Qual é a alcunha, qual é a forma de sermos reconhecidos por aquelas pessoas que nos cercam? O que as pessoas dizem a respeito do pastor Júlio? Deu o exemplo seguinte: se pegarem a Tassiana, para ela falar, sem maquiagem nenhuma, não é maquiagem dela não, é maquiagem nas palavras, sem eufemismo nenhum, ou seja, sem dar aquela amaciada, se ela falar a verdade nua e crua, quem é o pastor Júlio César, será o que vai sair? Fala para mim, vai sair coisa boa, amor? Os trenzinhos meio assim, né? Aí Jesus vai dar na graça para a gente consertar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. O que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Que você é um fariseu hipócrita, que vem aqui, cumpre um sacrifício religioso e vai embora para casa, que não tem vida com Deus, não lê a palavra, não ora, não evangeliza, não faz nada, só vem aqui um rito religioso e vai embora. Ou as pessoas estão dizendo que você é uma pessoa que exala Jesus, como aquele policial disse a respeito do Josafá. Você imagina que alguém falar que você exala Jesus? Ô gente, eu vou dizer uma coisa, se eu ouvir um trem desse eu já posso morrer. Misericórdia? Não, né? Tem uns catarrentos primeiro, né? Uns 4, 5, 6, 7, 10. Exala Jesus. Ei, querido, que mensagem que você tem sido, o que você tem pregado, com as suas atitudes, com as suas escolhas e com a sua vida. Eu e você, queridos, fomos chamados, depois de termos sido amados incondicionalmente, depois de termos sido resgatados por esse amor, nós fomos constituídos mensageiros de Deus. Fomos constituídos, queridos, embaixadores do reino de Cristo. E qual é a mensagem que temos dado para essas pessoas? Eu falei que nesses dias que eu fiquei lá em São Paulo, eu repensei algumas coisas e foi muito bom. E uma coisa que Deus me incomodou, que eu não fiz, eu tenho que pegar uma literatura, um folheto e fazer que nem testemunho de Jeová, bater de porta em porta. Vou ganhar um bocado de não, já sei. Mas, ó, fala um negócio aqui, tem pastor nessa igreja aqui, se o trem está para aí, você pode vir cá. E se for arrogante, soberbo, eu vou falar assim, Senhor, atrapalha mesmo, para ver se ele vem quebrantado, humilhado, e para Deus derramar a graça. Eu lembro do episódio do pastor Jeremias, contando num congresso, diz ele que, quando a 8ª igreja mudou para cá, ele estava andando pelo bairro e vendo aqueles carrões tudo nas garagens, e diz ele, pastor Jeremias tinha umas táticas, nada convencionais, né? Aí andando pelo bairro assim, a pé, olhando para as garagens do povo, ele falou assim, Senhor, esse povo está gastando esse dinheiro tudo com o que não é pão? O diabo está cuidando desse povo, manda esse povo para a igreja, para eles dizimar lá e ofertar, para a gente sustentar a obra missionária. O que é isso? E dizia que foi começar orando, colocava a mão na portão da casa da pessoa. Você imagina, alguém saía, está com a mão no portão lá assim, a confusão que não ia dar. Mas ele foi orando, querido, e diz ele que tem muitas pessoas que hoje, da vizinhança da 8ª igreja, são membros lá. E querido, nós precisamos parar para orar mais naquele centro de macumba que tem ali naquele negócio, que eles estão batendo tambor muito forte. Então, Tassiana ouve, agora ela está vendo. Teve um dia do Decadum aqui, do nosso grupo de jovens, que inclusive amanhã na casa da Bebel, eu conto com você lá, depois eu vou falar. Estava sendo lá na casa do Ismael, a gente lá em cima, que maravilha, coisa boa. Eles começaram com aqueles bateção daqueles tambor de lá. Eu fui ficando intrigado com aquilo, intrigado, fui ficando nervoso, sem lugar. Desci, irmãos, fui lá para a porta do centro. Fiquei lá que nem uma estátua orando, Senhor, no nome de Jesus, não deixa diabo nenhum descer nesse lugar. Nada.
só mande salvação, cura, transformação para esse povo. Em nome de Jesus, fiquei lá orando, querido. Orando. As meninas vieram conversar comigo. Ai, pastor, eu fiquei morrendo de medo do senhor lá. Fiquei morrendo de medo. Medo por quê, querido? Eu tenho que ter medo daquele que condena a alma, não daquele que é capaz de ferir o corpo. Foi o Senhor Jesus que disse isso. A gente tem que dar um testemunho mais forte aqui nessa região, irmãos. Mas na hora que essas pessoas vierem para cá, a chegarem aqui na igreja buscando pão, o que elas vão encontrar? Elas vão encontrar uma comunidade curadora, terapêutica, uma comunidade que fere uns aos outros, que é grosso, que é estúpido. O que é que eles vão encontrar? Eles vão encontrar inimizades, porfias, iras, facções e contendas, ou eles vão encontrar, querido, um coração quebrantado, um coração alegre, aberto para aqueles que Deus tem comprado e vão amar aqueles que Deus tem chegado. O que as pessoas vão ver? A nação de Israel viu um profeta casado com uma prostituta para representar a perdição daquele povo. No nome de Jesus, que essa igreja possa ser vista como uma igreja que ama assim como foi amada. Filipe Yancey, em um dos seus livros, disse algo muito interessante: o cristão não tem desculpa para não amar, porque ele sabe o que é ser amado. O cristão não tem desculpas para não amar, porque ele sabe o que é ser amado. Então, querido, depois de ter sido resgatado da morte, das trevas, do pecado, depois, querido, de ter sido amado incondicionalmente, o Senhor quer te constituir um mensageiro dele. E esse amor incondicional que nos resgata, esse amor incondicional que nos chama não apenas para falar, mas para, irmãos, representar o seu amor. Esse mesmo amor incondicional, querido, de Deus, garante para mim e para você um futuro glorioso. Olha que bonito o verso 10. Todavia, a conjunção adversativa na língua portuguesa tem um efeito muito bonito. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, portanto, essas coisas são muito legais. Você está dizendo alguma coisa e de repente usa uma conjunção adversativa. É como se dissesse o seguinte: olha, aconteceu isso, porém, tem esse outro detalhe. E o verso 10 começa com essa conjunção adversativa. Podem ter pecado, falharam, erraram, mas deixa eu dizer uma coisa: o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vamos ler? Vós não sois meu povo, se lhes dirá o quê? Vós sois filhos do Deus vivo. Ei, querido, o amor condicional de Deus nos garante um futuro glorioso. Eu e você que não éramos povo, eu e você que andávamos desgarrados, eu e você que andávamos sem norte, sem destino, eu e você que andávamos, queridos, na direção contrária da cruz, que não tínhamos essa comunidade curadora, restauradora, terapêutica, agora somos chamados povo de Deus, povo de propriedade exclusiva. Olha o que diz, querido, 1 Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, agora você tem um lugar para reclinar a cabeça, e é no ombro do querido que está aí do seu lado. Agora você faz parte dessa comunidade, querido, e o que fez você ser integrado, o que fez você acessar essa comunidade, foi o amor incondicional de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou não porque nós podemos oferecer alguma coisa para Ele. Deus nos fez o seu povo, não é porque nós proclamaríamos de maneira resoluta, de maneira digna, pura, pacífica e totalmente gloriosa o nome dEle, não, querido.
Deus chamou a mim e a você porque Ele nos amou e nos transformou em seu povo. Olha que interessante, querido, do Salmo 100, o verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, aleluias, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Querido, o amor incondicional de Deus agora te dá, querido, um pastor, e é o bispo da alma, não é o pastor Júlio César não, muito acima, anos-luz, incomparavelmente acima de qualquer pastor na face da terra. Agora nós temos o supremo pastor, que é Cristo Jesus, que vela, cuida e zela pelas nossas almas. Querido, esse amor de Deus é grande demais. Olha o que Coríntios capítulo 6 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus, agora nos transformamos na sua morada, querido, morada, santuário de Deus vivente, como Ele próprio diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Pedro 2,10, querido, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. O amor incondicional de Deus, querido, a despeito dos erros e das falhas, nos constituiu uma nação. A despeito das nossas debilidades, fraquezas, a despeito dos nossos erros, o Senhor constituiu uma nação. Por quê? Porque Ele nos amou. Só por isso. Não há nenhum mérito em nós, não há nenhuma beleza em nós, não há nenhuma, querido, vantagem em nos amar. Deus amou. E é o seu próprio amor que mantém a sua promessa, e é através do seu amor que o seu propósito vai ser cumprido na minha e na sua vida. O amor incondicional de Deus nos resgatou, querido, da morte, das trevas, do pecado. O amor incondicional de Deus, querido, nos chamou para muito mais do que falar, mas nos chamou, querido, para representar o amor de Deus. E o amor incondicional de Deus, querido, nos garante, e não nos simplesmente faculta, mas nos garante um futuro glorioso, e o futuro que nós já vivemos, e o futuro que ainda viveremos. O futuro que já vivemos é a presença de Deus conosco. Vós sereis o meu povo. É o santuário. Deus prometeu, através de Cristo Jesus: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o princípio presente desse futuro glorioso, é o já e o hoje. Nós já desfrutamos disso, mas ainda há um futuro ainda mais glorioso. E o futuro glorioso, querido, é o futuro de uma morada no céu. Eu vou para vos preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Querido, esse templo, que eu estou dizendo, o corpo, vai chegar um dia que não vai ser mais necessário. Essas dores e angústias que passamos, esses percalços, esses tropeços e atropelos que eu e você vivemos, vivemos uns com os outros, vivemos dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pastor, com o líder dentro da igreja, vivemos, querido, esses atropelos, essas feridas, angústias, tristezas e dores, todas elas vão passar. Amém. Vai chegar o dia que toda lágrima vai ser enxuta. Sabe por quê, querida? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo isso por causa de quê? Do amor. Menino prodígio, tem como a gente passar o vídeo? Quero passar um vídeo para você, pequeno.